Graças a Paz, irmãos. Estamos na nossa campanha de leitura bíblica em um ano, começando mais uma semana. E hoje nós estaremos lendo os capítulos 8, 9 e 10 do livro de 1 de Crônicas. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 8 e acompanhar a leitura. No capítulo 8 está escrito: E Benjamim gerou a Belá, seu primogênito, a Asbel segundo, e a Ará o terceiro, a Noá o quarto, e a Rafá o quinto, e Belá teve estes filhos: Adá, Gera e Abiúde, Abizua, Naamã, Aoá, Gerá, Sefufá e Urão. E estes foram os filhos de Eude, que foram chefes dos pais dos moradores de Geba, e os levaram cativos a Maanate. E Naamã, e Aías e Gera, este os transportou e gerou a Uzá e a Iude. E Saaraim, depois de os enviar na terra de Moabe, gerou filhos de Uzim e Baara, suas mulheres. E de Rote, sua mulher, gerou a Jobabe, a Zíbia, a Mesa e a Malcã, a Jeús, a Saquias e a Mirma. Estes foram os filhos chefes dos pais. E de Uzim gerou a Abitube e a Elpaal. E foram os filhos de Elpaal, Eber, Mizã e Semede. Este edificou a Ono e a Lode e os lugares da sua jurisdição. E Berias e Sema foram cabeças dos pais dos moradores de Aijalon. Estes afugentaram os moradores de Gate. E Aiô, Sazaque, Jerimote, Zebadias, Arade, Éder, Mical, Ispa e Joá foram filhos de Berias. Zebadias, Mesulão, Isque, Eber, Ismerai, Islias e Jobabe, filhos de Elpaal. Jaquim, Zicre, Zabde, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Sinrate, filhos de Simei. E Ispan, Eber, Eliel, Abidom, Zicre, Hanã, Ananias, Elão, Antotias e Ifdeias e Penuel, filhos de Sazaque. E Sanserai, e Searias, e Atalias, e Jaaresias, e Elias, e Zicre, filhos de Jeroão. Estes foram os cabeças dos pais, segundo as suas gerações, chefes, e habitaram em Jerusalém. E em Gibeão habitou o pai de Gibeão, e era o nome da sua mulher Maaca. E o seu filho primogênito, Abidom, depois Iquis, Baal e Nadab. E Gedó, Aiô, Ezequer e Miclote gerou a Simeia. E também estes, defronte de seus irmãos, habitaram em Jerusalém com eles. E Né gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, e Saul gerou a Jonatas, e a Malquissua, a Abinadab e a E o filho de Jonatas foi Merib-Baal, e Merib-Baal gerou a Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareá e Acais. E Acais gerou a Jeoada. E Jeoada gerou a Alemete, e a Asmavete e a Zinri. E Zinri gerou a Mosa, e Mosa gerou a Bineia, cujo filho foi Rafa, de quem foi filho Eleazar, cujo filho foi Azel. E teve Azel 6 filhos, e estes foram seus nomes: Azicão, Boclu, Ismael, Searias, Abadias e Hanã. Todos esses foram filhos de Azel. E os filhos de Ezeque, seu irmão, Ulão, seu primogênito, Jeús o segundo, Elifelete o terceiro, e foram os filhos de Ulão, homens heróis valentes e flecheiros destros, e tiveram muitos filhos, e filhos de filhos, 150. Todos estes foram os filhos de Benjamim. Capítulo 9. E todo Israel foi contado por genealogias.
que estão escritas no livro dos reis de Israel. E os de Judá foram transportados à Babilônia por causa da sua transgressão. E os primeiros habitantes que moravam na sua possessão e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os netineus. Porém, alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim e dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Utai, filho de Amiúde, filho de Onre, filho de Inri, filho de Bani, dos filhos de Pérez, filho de Judá, e dos Silonitas, Asaías, o primogênito, e seus filhos, e dos filhos de Zerá, Jeuel e seus irmãos, 690, e dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Rodavias, filho de Rassenua, e Ibnés, filhos de Jeroão, e Elá, filho de Uzi, filho de Micre, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnijas, e seus irmãos, segundo as suas gerações, 956. Todos esses homens foram chefes dos pais nas casas de seus pais. E os sacerdotes Jedaías, e Jeoairibe, e Jaquim, e Azarias, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meriote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus. Adaías, filho de Jeroão, filho de Pazur, filho de Malquias, e Masai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imé, como também seus irmãos, cabeças da casa de seus pais, 1760, homens valentes para a obra do ministério da casa de Deus. E dos levitas, Semaías, filho de Razube, filho de Azicrão, filho de Razabias, filho de Merari, e Bequebacá, Eres e Galau, e Matanias, filho de Mica, filho de Zicre, filho de Asaf, e Obadias, filho de Semaías, filho de Galau, filho de Jedutum, e Berequias, filho de Asa, filho de Elcana, morador das aldeias dos Netofatitas. E foram porteiros Salum, Acube, Talmon, Aimã e seus irmãos, cujo chefe era Salum. E até aquele tempo estavam de guarda à porta do rei, ao lado do oriente. Estes foram os porteiros dos arraiais dos filhos de Levi. E Salum, filho de Coré, filho de Abiasaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai, os coraitas, tinham o cargo da obra do ministério e eram os guardas das portas do tabernáculo, como seus pais foram responsáveis pelo arraial do Senhor e guardas da entrada. Finéias, filho de Eleazar, antes era líder entre eles, e o Senhor era com ele. E Zacarias, filho de Meselemias, porteiro da entrada da tenda da congregação. Todos esses escolhidos para serem guardas das portas foram 212, e foram estes, segundo as suas aldeias, postos em suas genealogias. E Davi e Samuel, o vidente, os constituíram nos seus respectivos cargos. Estavam, pois, eles e seus filhos às portas da casa do Senhor, na casa da tenda, junto aos guardas. Os porteiros estavam aos 4 lados, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. E seus irmãos, que estavam nas suas aldeias, deviam de tempo em tempo vir por 7 dias para servirem com eles, porque havia naquele ofício 4 porteiros principais, que eram levitas e tinham encargo das câmaras e dos tesouros da casa de Deus. E de noite ficavam em redor da casa de Deus, cuja guarda lhe tinham sido confiada, e tinham o encargo de abri-la cada manhã. E alguns deles estavam encarregados dos utensílios do ministério, porque por conta os traziam e por conta os tiravam. Porque deles havia alguns que tinham o encargo dos objetos e de todos os utensílios do santuário, como também da flor de farinha e do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. E alguns dos filhos dos sacerdotes eram os obreiros da confecção das especiarias. E Matitias, dentre os levitas, o primogênito de Salum, coraíta, tinha o encargo da obra que se fazia às sertãs. E alguns dos seus irmãos, dos filhos dos coatitas, tinham o encargo de preparar os pães da proposição para todos os sábados.
Destes foram também os cantores, chefes dos pais entre os levitas, habitando nas câmaras, isentos de serviço, porque de dia e de noite estava a seu cargo ocuparem-se naquela obra. Estes foram cabeças dos pais entre os levitas, chefes em suas gerações. Estes habitaram em Jerusalém. Porém, em Gibeão habitaram Jeiel, pai de Gibeão, e era o nome da sua mulher Maaca, e seu filho primogênito Abidom, depois Quis, Baal, Né e Nadab, e Gedor, e Aiô, Azarias e Miclote. E Miclote gerou a Simeão, e também estes habitaram em Jerusalém, defronte de seus irmãos com eles. E Né gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, e Saul gerou a Jonatas, e a Malquissua, e Abinadab e Esbaal. E o filho de Jonatas foi Merib-Baal, e Merib-Baal gerou a Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, Meleque e Tareia. E Acai gerou a Jaerá, e Jaerá gerou a Alemete, e Asmavete, e a Zinri, e Zinri gerou a Mosa. E Mosa gerou a Bineia, cujo filho foi Refaías, de quem foi filho Eleazar, cujo filho foi Azel. E teve Azel 6 filhos, e estes foram os seus nomes: Azicrão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Hanã. Estes foram os filhos de Azel. Capítulo 10. E os filisteus pelejaram com Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram mortos nas montanhas de Gilboa. E os filisteus perseguiram a Saul e a seus filhos, e os filisteus mataram Jonatas e Abinadab e a Malquissua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram. E temeu muito os flecheiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. E vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente. E vendo todos os homens de Israel que estavam no vale, que haviam fugido, e que Saul e seus filhos eram mortos, deixaram as suas cidades e fugiram. Então vieram os filisteus e habitaram nelas. E sucedeu que no dia seguinte, vindo os filisteus a despojar os mortos, acharam a Saul e a seus filhos caídos no monte de Gilboa. E os despojaram, e tomaram a sua cabeça e as suas armas, e as enviaram pela terra dos filisteus em redor, para o anunciarem a seus ídolos e ao povo. E puseram as suas armas na casa do seu Deus, e a sua presença fixaram a sua cabeça fixaram na casa de Dagon. Ouvindo, pois, todos de Jabes de Gileade tudo quanto os filisteus fizeram a Saul, então todos os homens valorosos se levantaram e tomaram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos e os trouxeram a Jabes, e sepultaram os seus ossos debaixo de um carvalho em Jabes, e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão, que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar, e não buscou o Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Então terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus assim o permitir, estaremos lendo os capítulos 11, 12 e 13. Então que Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus assim o permitir.